Bem, diante destas realidades, também merece a nossa consideração algumas questões relacionadas com o próprio Jesus Cristo e a sua postura, o seu comportamento diante da sociedade, com todo esse amparato de humildade e de singeleza. No coração de Deus havia um projeto de resgatar todo aquele que quiser se tornar seu filho. O verso 4 do capítulo 2 de 1 Timóteo diz que a vontade de Deus é que todos se salvem. A vontade de Deus é que todos se salvem, desde o mais poderoso, aquele que está na sarjeta. A vontade de Deus é que todos se salvem. E por isto, Ele veio entre nós numa situação, numa postura, numa condição que todo aquele que quiser tem acesso livre à sua presença e pode atender ao projeto de Deus para a vida da humanidade. Não há ninguém excluído diante de Deus da possibilidade de tornar seu filho. O projeto de Deus é este, porque eu vim buscar e salvar o que havia perdido. E a Bíblia diz que todos perderam. Romanos 3:23 diz: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Portanto, desde o rico ao mais pobre, todos necessitam de Jesus. E é por isso que ele veio numa manjedoura, para que ninguém tenha desculpa de dizer: eu não tive acesso de Cristo, porque Cristo hoje está acessível a você que está aqui entre nós. Mas também não deixa de ser verdade, e nós precisamos de entender que no projeto de Deus também se finca um esteio extremamente forte e irremovível, que é a liberdade. No projeto inicial de Deus para a criação da pessoa humana, mesmo antes de ter criado os céus e a terra, estava estabelecido que esta pessoa humana seria objeto do seu louvor, objeto máximo do seu louvor e da sua glória. E isto exige que este ser que fora criado devia se tornar objeto do louvor e da glória de Deus, com a manifestação plena da sua liberdade. É por isso que Deus, sendo todo-poderoso, respeita a sua opinião se você não quiser receber ao Senhor Jesus como seu Salvador. Mas Ele informa as consequências do exercício da sua liberdade. Deus não vai influir na sua vontade, apesar de que eu acho que seria extremamente benéfico para a humanidade se Deus impusesse a todos nós a sua vontade, porque aí ninguém se perderia. Porque se isto acontecesse, o inferno não seria habitado por humanos. Mas aí o projeto de Deus seria reduzido, uma vez que o princípio da liberdade não seria atendido. E é por isso que, apesar de a vontade de Deus continuar sendo que todos se salvem, a Bíblia também nos diz que muitos perderão. Por quê? Porque ao exercitar no seu projeto de criação da pessoa humana a imposição da plena liberdade, Ele dá a condição a todas as pessoas de escolher ou não se tornar um cidadão dos céus.
E é por isso, meu amado ouvinte, meu querido irmão, meu prezado amigo, que você precisa estar alerta acerca dessas verdades, porque Jesus não colocou no seu projeto de humanização nenhuma impossibilidade de que você se torne um cidadão dos céus. Ele fez tudo o que era necessário, se tornando o mais humilde dos seres, se colocando no lugar de acesso a todas as pessoas, continua disponível querendo salvar a você, mas continua respeitando a sua liberdade de escolha. E se você não quiser recebê-lo, ele não vai forçar a sua vontade. Mas a nossa vida, por sermos pessoas racionais, com inteligência suficiente para discernir acerca das questões do bem e do mal, uma vez que houve a desobediência lá do Jardim do Éden, e os nossos pais passaram a ter a capacidade de discernir sobre o bem e o mal, e transferiu essa capacidade a toda a sua geração, toda a sua descendência, e nós somos descendentes de Adão e Eva, é necessário que haja de nossa parte a manifestação clara, pessoal e imutável quanto a receber ou não o Senhor Jesus. É interessante nós observarmos ainda que este projeto de Deus, ele continua sendo cumprido na integralidade pelo próprio Cristo. Porque o próprio Cristo não força a vontade de ninguém. Em Apocalipse capítulo 3, o verso 20, ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus não obriga ninguém a tornar filho de Deus, mas Deus não aceita ninguém no seu céu que não tenha se tornado seu filho. E é por isso que foi preciso a manjedoura, para que todos tivessem a possibilidade de ter o acesso de Deus, que pudesse exercitar a sua liberdade e pudesse escolher. E agora é a oportunidade que você, meu prezado ouvinte, meu prezado amigo, tem de definir acerca da sua eternidade. E eu tenho 3 verdades absolutas para te dizer acerca disto. Primeira delas é que há limitação de tempo para você definir onde passará a sua eternidade. Esse tempo é enquanto vida física estivermos. Portanto, cessará no momento em que os seus olhos se fecharem e a sua respiração parar de acontecer e o seu organismo entrar no processo de deteriorização rápido como consequente da morte física. A partir daquele momento, quando o último fôlego de vida sair do seu corpo, encerrou-se o tempo que você tem destinado pelo próprio Deus para você definir aonde passará a sua eternidade. Segunda verdade, que nos céus de Deus só vai entrar aquele que se apresentar a Ele, ao próprio Deus, tendo como caminho, como acesso aos céus, o próprio Jesus. O próprio Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Isto significa que nem eu, nem você, nem ninguém chegará até os céus de Deus, até a presença de Deus, se não for através do Senhor Jesus Cristo. O verso 5 do capítulo 2 de 1 Timóteo diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E o verso 12 do capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos diz: em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E ainda,
O verso 1 do capítulo 5 de Romanos diz: justificados, pois pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 1 do capítulo 8 do mesmo Romanos diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É a segunda verdade. Primeiro, extingue-se o tempo que Deus te deu quando o seu último fôlego de vida exaurir. Segundo, só através de Jesus teremos o acesso ao reino de Deus. E terceiro, é o mais promissor e que você precisa considerar, é que isto está disponível a você hoje aqui. Jesus está aqui, batendo a porta do seu coração, querendo entrar na sua vida para transformá-lo de criatura em filho de Deus. Semana passada estava conversando com uma pessoa culta, uma odontóloga, cirurgiã dentista. Eles tinham até certo ponto sido assediados por alguém com uma mensagem evangélica e havia, após a pessoa sair, um certo desentendimento entre ela e mais uma outra pessoa. E ela disse: mas que petulância, todas as pessoas são filhos de Deus. E eu disse: não, nisto aí, aquela pessoa que conversou com você está correto, porque nem todas as pessoas são filhos de Deus. Ah, mas por quê? Não foi Deus que fez? Foi Deus que fez. Mas Deus também fez a cobra, a jiboia. Deus fez o porco. Deus fez o hipopótamo, o elefante, a girafa. Você quer ser irmã de porco? Ela assustou. Eu disse: a Bíblia diz que filho de Deus é aquele que recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E fui lá, peguei a Bíblia e mostrei. Está aqui. Não é invenção minha, é a palavra, é a revelação. Por isto, se você quer se tornar filha de Deus, você precisa de receber o Senhor Jesus Cristo. Porque, fora disto, sinto muito lhe dizer, mas você é uma criatura de Deus. E criatura de Deus não herda o reino dos céus, porque o reino dos céus é para filhos. Por isso, meu amado ouvinte, é bom que você reflita sobre esses pensamentos que nós acabamos de considerar. Jesus, podendo, não usou um berço de ouro, não usou um berço aconchegante, fofinho, não usou uma caminha humilde, mas usou uma manjedoura, para que eu e você e todos os humanos pudéssemos ter acesso a Ele. Jesus está hoje ao seu lado, querendo transformar a sua vida. Jesus cumpriu tudo o que fora estabelecido para a sua salvação. Mas Jesus continua nas mãos com o projeto de Deus de ter um ser que por toda a eternidade o louve e o adore, mas que o faça de modo absolutamente livre. E é por isso que ele mesmo diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Ou ainda mais: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Está em suas mãos determinar onde você vai passar a sua eternidade. E sabe por que está em suas mãos? Porque você ainda está vivo. Mas se acabar o fôlego da sua vida,
ficou definido. E aí, não há nada que o vivo possa fazer para mudar a sua realidade. Purgatório é uma das invencionices maiores de Satanás para levar muito ao inferno. Missas de 7, de 30, de anos, sei lá de quanto tempo, é outra invencionice do demônio para levar muitos ao inferno. Porque quando nós morremos, nós definimos onde vamos passar a eternidade. E se morrer sem ter Cristo, significa que vai passar toda a eternidade sem Deus, sem Cristo. E para concluir, uma triste notícia para o seu coração. Se você morrer sem Cristo e for viver fora do reino de Deus, você não terá nem a propriedade do lugar que você irá morar, porque o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, é o que a Bíblia diz, mas irá para lá também, se tornando o inquilino de Satanás, todo aquele que morrer sem Cristo. Mas o céu, sim, foi feito para o humano, porque o próprio Cristo diz, na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Há para cada um dos filhos de Deus uma mansão especial, e há para todo aquele que deixar passar a oportunidade de salvação um lugar de tormento. Está em suas mãos definir onde você vai passar a eternidade. Você já pensou nisso?